Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, hoje ainda num clima de Halloween, mas a história não é de Halloween. A história tá mais para finados do que Halloween, mas eu continuo no clima, ok? Bom, vamos lá. Meu irmão caçula é um quadrinho bem extenso, é do Jean-Louis Tripp, da editora Nemo. Esse quadrinho, ele é um relato de uma história que aconteceu há 45 anos, quando o autor, Jean-Louis, tinha 18 anos. O autor conta a sua história a partir da morte de Gilles, seu irmão de 11 anos, cuja a partida virou de cabeça para baixo a vida de todos os membros de sua família. Na época, a família era composta por pais, os pais estavam separados e eram 3 filhos: Jean-Louis, de 18, Dominique, de 14 e Gilles, de 11. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tá? E essas imagens, elas compõem o momento que eles estão de férias. É um quadrinho francês, que eles estão de férias no interior da França, tá? Eles optaram por alugar carroças e estão pelo interior, tá? No caso, eles já estão voltando dessas férias. Boa parte do quadrinho é o relato que mostra antes do acidente. Então tem bastante páginas que o Jean ele vai mostrando, né, os episódios antes do acidente. Tá? Então vou começar a mostrar algumas imagens para vocês. Ó, eles estão, né, no interior da França, você vê que em carroças, né, são 2 carroças, porque além deles ainda tem irmãos, cunhado e tal. E aí eles estão, para vocês terem uma ideia, tá? Estão já no término das férias, voltando. E aí agora então eu vou mostrar o acidente, tá, para vocês. Eu só vou contextualizar, tá? O mais novo, o Gilles, ele estava dentro de uma das carroças, tá? E ele, assim, estava querendo ir para trás, onde a mãe estava andando de bicicleta. Só que eles estavam na estrada, assim, meia estrada, né? Eles estavam, entre aspas, não diria rodovia, mas eles estavam numa estrada. E ele queria, por todo jeito, passar da carroça para a outra carroça que vinha atrás, tá? Só que de um lado é a estrada e do outro lado era uma ribanceira, não tinha muito onde ele pular. Então ele ficou nesse, sabe, vai, não vai. E o irmão segurando ele, porque o irmão achou totalmente perigoso, eles estavam andando, né? E o irmão achou totalmente perigoso essa questão dele ficar querendo passar de uma carroça para outra com todo mundo em movimento. Então aqui vocês vão ver, tá? Ó, o irmão segurando ele, né? Ele já tá ali com o pezinho no estribo da carroça para passar do outro lado. Só que ele opta pelo lado da estrada, porque do outro lado não tem acostamento, não tem como ele passar. Então ele opta, e o irmão acha uma loucura isso, e tenta impedir, mas não tem jeito, né? O garoto é um espírito meio de porco. E olha aqui o momento do acidente, tá? Nessa página aqui é o momento do acidente. Aí eu vou mostrar. Aí é quando o irmão não consegue mais segurar ele, né? Que ele puxa a mão e olha o que acontece. Na estrada vem vindo um carro e pega ele em cheio, tá? Bom, o acidente, tá?
Nesse carro tem a omissão, porque tinham dois jovens, né? Um rapaz e a irmã passeando de carro. E eles, na hora que eles veem o que acontece, eles fogem, eles vão embora. Tá? Eles não prestam socorro, né? E aí o irmão fica indignado porque o carro foi embora. Deixou o irmão dele ali, estatelado na estrada, e se mandaram, tá? Aí todo mundo para, chega a mãe desesperada, né? E vê o garoto, a situação do garoto. Agora eu vou pular, porque agora, é isso que eu falo, essa primeira parte, grande parte do quadrinho é todo esse desenrolar. O acidente, tudo que acontece pormenores, sabe, assim, nos seus mínimos detalhes depois do acidente. O que acontece, a ajuda, depois vem a ambulância, depois vai para o hospital. Então, assim, agora eu vou mostrar o hospital, tá? Aí conseguiram ajuda, tal, vem a ambulância, levam ele pro hospital, tá? E aqui está a mãe, né? Eu vou colocar meu óculos, senão eu não consigo, né? E aqui o Jean tá sozinho no hospital nesse momento, tá? Porque ele que foi com o irmão na ambulância. E a enfermeira chega e fala assim, ao relato dele, né? Lembro que ela andava depressa pelo longo corredor. Como está indo? Em que pé estamos? Ele pergunta, né? E aí a enfermeira fala, já acabou. E o Jean, a cirurgia terminou? Ótimo, como foi? Meu irmão, como ele está? E a enfermeira, não, você não entendeu. Acabou. Ele está morto. E aí a reação dele quando ele sabe que o irmão se foi, tá? E aí eu vou pular, tá? Todos eu estou pegando assim uns pontos chaves para vocês, mas tem tudo nos seus detalhes do que vai acontecendo, tá? Bom, como os pais eram separados, né? O pai estava em outro país e tal. A chegada do pai, claro, telefonam para o pai e ele vem, né? Então essa é a chegada do pai ali na cidade onde eles estão, tá? Aí, ó, entre viagens e baldeações, ele havia tido 18 horas para repassar tudo em sua cabeça. Tudo o que ela havia dito e o que não dissera. 18 horas para interpretar cada entonação, cada hesitação. A urgência na voz. Então, quando chegou em Morlaix, que é a cidade que eles estavam, eles sabiam. E ali, naquele lugar insuportável onde estavam, em meio a nós e ao resto do mundo, a mamãe e o papai estavam completamente sozinhos. E aí, quando ele chega, né, e abraça a esposa. Ok? Vou seguindo, tá, pessoal? Porque eu só vou mostrar mais ou menos esse período para vocês. Agora, deixa eu ver aqui para onde eu vou saltar. Eu estou dando grandes saltos no quadrinho, porque eu já estou na página, já estou na página 98. Aqui é o velório. Ele mostra detalhadamente como foi que aconteceu o velório, toda a comoção da família, o que eles falaram, tá? Aqui, ó, toda a família reunida. É bem interessante, né, ele descrever todo esse processo de como tudo aconteceu nos seus detalhes. Aqui, mais uma vez, ó, tá? A questão agora, ele já está indo para ser enterrado, né? Toda a comoção, toda a família, os amigos. Vocês veem como é longo, pessoal? Porque eu já estou na página 153 e tá nesse processo todo, tá?
ele vai mostrando cada detalhe, cada conversa da família, né? Tudo que aconteceu em relação à morte do irmão. Eu acho que é, deixa eu ver, 177, eu acho que é isso mesmo. Tem mais alguma coisinha para mostrar para vocês. Aqui, ó, no momento que ele, né, já foi sepultado. E as famílias, né? Depois de tudo. E é isso. E aí depois vai apresentar mais ainda o que aconteceu com a família, tal, como que eles foram lidando com essa questão toda. Mas olha, tudo isso já está na página 181. Então, assim, o quadrinho praticamente é inteiro sobre do momento em que o irmão dele sofreu o acidente até a chegada, o socorro, os pais, a família, o enterro, os amigos. Ele vai pormenorizando e vai mostrando todo esse processo, tá? Então, assim, ó, do início até a página 189 é o relato pormenorizado dos acontecimentos da morte do irmão. E depois ele vai fazer um relato de como eles lidaram com a morte do Gilles, tá? Então, a partir de agora, que eu acho que é assim, que eu vou fazer algumas observações, tá? Vou fazer alguns comentários sobre os detalhes da história que me chamaram a atenção e proporcionaram algumas reflexões. É esse detalhe de como que a família lidou com essa questão. Agora, quanto a, lembra que eu falei que era um casal, né? Era o irmão e a irmã, estavam dirigindo, eles fugiram, mas aí eles foram identificados, né? Foram, entre aspas, presos. Mostra depois alguns detalhes do próprio julgamento, tal. Eles foram julgados e pagaram aí uma sentençazinha, tá? Não ficou assim sem justiça, vamos dizer assim, tá? Só que essa parte eu não vou mostrar, tá bom? Bom, agora a atitude da família, eu vou mostrar alguns detalhes da atitude frente à morte do Gilles. Primeira coisa que houve foi um pacto de silêncio da família. E aí eu vou mostrar a mãe falando desse pacto, tá? Do silêncio que ocorreu entre eles. E aí a mãe falando, tá? A mamãe não falava, nem o Doni. Doni é o irmão de 14 anos, o do meio, tá? Porque era o Jean de 18, o Doni de 14 e o Gilles de 11. Então a mamãe, o Doni é o irmão do meio, de 14 anos. Voltei para a escola, a mãe falando, tá? Voltei para a escola depois das férias escolares e a primeira coisa que fiz foi reunir todo mundo. O pessoal, meus colegas, faxineiros, todo mundo. E disse a eles, não falem comigo sobre o Gilles, nunca. Entendido? Nunca. E todos respeitaram. Nunca ninguém falou dele. Então ela preferiu ficar no silêncio, né? E não só com o pessoal da escola que ela trabalhava, com a própria família. Ela não falava, o Doni não falava. O Jean tinha necessidade, mas diante do, entre aspas, né, da decisão da mãe, ele também ficava em silêncio. E o pai, tá? O silêncio do pai. Eu vou colocar aqui para vocês. Assim, ó, para o Dominique, a mãe falando, para o Dominique, para mim, para os colegas, amigos e alunos, minha mãe se esforçava para... Não é ele falando, desculpa. Para o Dominique, para mim, para os colegas, amigos e alunos, minha mãe se esforçava em parecer bem. Mas, através de pequenos gestos, podia-se notar a ferida, a ausência e o terrível sofrimento. Meu pai mal conseguia disfarçar seu olhar vazio. Ele pendurava desenhos do filho perdido, pintado às pressas, todos baseados na mesma foto, com as quais foram as paredes do seu, com os quais forrava
as paredes de seu dormitório. Lembro-me de um cômodo de seus aposentos enquanto vice-diretor do colégio, Jean Jaurès em Castres, na qual não aguentei ficar mais de 1 minuto, tamanha agonia que me dava. Olha o que o pai fez, né? Diante da agonia, ele forrou uma parede com pinturas, pegou uma foto e dessa foto ele forrou uma parede. Tenho para mim que o luto por um filho é algo que só quem já passou pelo mesmo consegue entender. Podemos projetar, imaginar e demonstrar toda a empatia do mundo, mas a experiência dessa dor absurda, a dor da perda contra a ordem natural, a amputação violenta da carne de sua carne, não, é impossível saber. Perder um irmão de 11 anos é horrível, mas não acho que seja a mesma coisa. Meus pais eram os únicos que podiam se entender, se falar e se ajudar. Mas meu pai havia se casado de novo e descobri bem depois, sua esposa não via com bons olhos os telefonemas, segundo ela, frequentes demais. E ela acabou conseguindo silêncio. Minha mãe, creio eu, podia ao menos conversar com seu irmão, mas meu pai, não faço ideia. Até gostaria de falar, ele falando, né? Eu até gostaria de falar, mas tinha a sensação de que era impossível. Eu sentia que falar do Gilles provocaria um tsunami emocional. É verdade, seja dita, era difícil encarar o sofrimento dos meus pais. Então, eu também não falava. E eu sentia raiva. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês, ó, desta página aqui, é uma imagem que assombrou ele por 30 anos, que foi quando o irmão se desprendeu das mãos deles e veio o choque do carro e ele não conseguiu, ele sempre foi assombrado por essa imagem, mas nunca tentou também fazer algo. Nenhum deles tentou fazer nada, só o silêncio. Quiser, fizeram, né? O silêncio. E aí, seguindo, depois de 35 anos da morte do irmão, numa reunião de família, resolveram e falaram, cada um sobre o seu sentimento de culpa em relação ao acidente de Gilles. Jean, por toda a história, mostra várias vezes as cenas, tá? Isso eu já falei para vocês, tá? A cena 59 vermelho, deixa eu ver aqui. Ah, tá, já mostrei para vocês que é essa cena aqui, tá? Então, por 35 anos, ele ficou tendo pesadelos com essa imagem, tá? E agora, tá numa reunião de família, numa conversa entre eles, tá? Aqui, ó. Só que aqui também está a irmã do pai com a segunda mulher, tá? Ela indiretamente também sofreu essa questão da morte do Gilles, tá? Ela não era nascida ainda, depois, tá? Mas ela também está nessa reunião e ela vai falar, né, o que se repercutiu, né, nessa morte do Gilles para ela em relação ao pai. Bom, eu vou fazer então algumas. Deixa eu ver aqui. O que mais tem para eu mostrar para vocês? E aí, aqui eu falo, né, que depois de 35 anos eles resolveram falar. E aí eles colocam assim, então pela primeira vez em 30 anos falamos de Gilles.
Falamos do acidente, do que houve naquele dia, de como tudo aconteceu. A fuga, o Ford, a angústia, a terrível espera, a ambulância, os bombeiros, a polícia, o hospital. Depois minha mãe disse: é minha culpa. Gilles desceu da carruagem porque queria se juntar a mim. Porque viu o Doni e eu seguindo a caravana, eu de bicicleta. Estávamos dando risada de alguma bobagem que havíamos dito. Então veja só, quando ele nos viu pela janela da carruagem, tinha uma janela na parte de trás, sabe? Porque ele tinha ser acertado com uma panela. Ele tinha sido antes, porque ele era muito intenso, era muito alto. E mexendo dentro da carruagem, ele mexeu num armário lá e caiu uma panela de pressão bem na cabeça dele. Ele ficou algum tempo meio abobado. Aí ela coloca, daí ele foi se deitar um pouco e quando acordou, ouviu a gente rindo. Horas, é claro que ele ia querer se juntar a mim. Mas mãe, aí o Jean fala, né? Eu que estava segurando a mão dele. Eu jamais deveria ter deixado ele descer pelo lado da rua. A mãe, se ao menos eu não tivesse tido a ideia boba de acompanhar a caravana de bicicleta. Eu nunca ando de bicicleta. O que eu tinha na cabeça? Isso tem me atormentado por todos esses anos. Então aqui é o momento onde a mãe coloca o sentimento de culpa que ela sente em relação ao acidente. E aí eles vão conversando. E aí a irmã dele, a irmã do segundo casamento, fala assim, o papai também se sentia culpado. Que é essa garota aqui, ó. Ela é filha do segundo casamento, né? Aí ela fala, o papai também se sentia culpado. Se ressentia por não estar lá quando o Gilles... Ele me disse isso várias vezes. Ele estava de férias na Espanha com minha mãe. Ah, é verdade, sim. Foi horrível para ele, sei disso. Enquanto para mim foi o contrário. Aconteceu quando vocês estavam comigo. Ele poderia ter me recriminado. Tive medo disso, mas ele nunca fez isso. Nunca. E aí eles continuam conversando. E tem, depois, tá, a Cecília liga pro Jean querendo falar mais alguma coisa sobre a morte, tá? E aí eles vão conversando, tal, e aí ele fala assim, eles estão conversando, você se lembra da nossa conversa na casa do Doni, quando o papai morreu? Isso, e você disse que o papai se sentia culpado. Sim, claro, você e a Monique disseram que se sentiam culpados. É por não estar lá na hora. Mas eu me lembro que você disse que também se sentia culpada. Mesmo que nem fosse nascida. Pode me explicar por quê? Aí ele está perguntando para Cecília sobre isso, né? E ela fala, você sabe, quando eu era pequena, Gilles era um estranho para mim. Ele preenchia todo o espaço. Onde quer que eu olhasse, havia fotos dele. E era sempre a mesma foto. Sim, a foto que está no túmulo dele e que o papai usava como referência para desenhar. A foto oficial. Exatamente, ela estava lá em casa e também nos aposentos do serviço do papai, na casa da Monique, da Jacode. E quando eu passava as férias na vovó, em cima da TV tinha a foto do vovô e a foto do Gilles. Ele estava em toda parte e todo mundo era triste, o tempo todo. Então, eu, na minha cabeça de criança, entendia que era para ser triste. Mas eu não conseguia me sentir triste, porque eu não conhecia o Gilles. Para mim, era só uma imagem invasiva. Então, eu me sentia mal. E o Luiz, não devia ser lá muito divertido. Ela fala, não era. Então, percebi que eu finalmente consegui ficar triste por não ser triste. Daí a culpa. Aí ele fala, valeu, maninha, mande beijos para todos.
Então, ela mesmo não sendo parte da família, ela também acabou, né, sofrendo as consequências desse silêncio dessa família, tá? E ainda existe o Doni, o irmão de 14 anos, que não falou nada naquela reunião. Mas depois de um outro dia, eles voltam a conversar também sobre esse assunto. E aí ele coloca, tá? Depois da conversa com Cecília e minha mãe, quando o papai morreu, o Doni e eu levamos o lixo para fora. Não me pergunte o motivo, mas é essa hora que meu irmão se abre. Eu também me senti culpado por muito tempo. O Jean fala, como é? Me vê um cigarro. Que? Você nem fuma? Anda. O Gilles tinha seu lugar, como você também tinha. Não era nada fácil ficar entre dois, o caçula e o primogênito. Ah, eu sei. Quando você saiu de casa, eu tinha 10 anos e o Gilles tinha 8. Muitas vezes nós dois brigávamos. Direto ele me enchia a paciência e eu ficava de saco cheio. Naquele dia ele estava um porre, o dia do acidente, tá? Agitado, empolgado. Aliás, foi assim que levou uma panelada na cabeça, fazendo palhaçada. Enfim, fiquei irritado, discutimos feio e pensei comigo mesmo, sabe, igual qualquer criança pensando quando fica mal de alguém. Eu pensei assim, ele conversando, tá? Naquele dia, né? Se ao menos ele pudesse desaparecer, se ele morresse. E no mesmo dia, ele morreu. Puta merda, pois é. Então também o irmão Doni levava dentro de si o sentimento de culpa. Afinal, ele tinha, entre aspas, né? Queria ter tomado meu irmão em meus braços e chorado com ele a perda do nosso irmão. Mas não foi o que aconteceu. Ele não era efusivo. E aí eles continuam a conversar, tá? Então todos eles, a família toda tinha por algum motivo dentro deles. A mãe, o pai pela ausência, o irmão por ter não conseguido segurar, né? O Jean por não ter conseguido segurar com força a mão do outro. O Doni por de manhã ter pensado, putz, esse garoto poderia desaparecer, e à tarde ele morre. Então todos tinham e ficaram com esse sentimento por 35 anos. No meu entender, nenhuma família, seja os pais, os irmãos, os avós, os amigos, estão preparados para a morte de uma criança de 11 anos. E cada um desenvolveu psicologicamente uma forma defensiva para suportar a dor da perda. E essa forma está lastreada em uma crença muito vigente. E se a mãe, e se eu não estivesse na bicicleta? O pai, e se eu estivesse com eles? O irmão, e se eu tivesse segurado com mais força e puxado ele? O Doni, e se eu não tivesse me irritado tanto com ele? Entendem? Existe a ideia que se alguma coisa tivesse acontecido diferente do experienciado, o resultado teria sido diferente. Isso é lógico. Esse é um pensamento que não tem como você refutar. Porque se acontece alguma coisa e você tem a colher, se eu não tivesse feito isso, poderia ter sido outro resultado. Mas isso é uma ilusão, isso é uma fantasia. Isso é um mecanismo de defesa. Pois não temos o poder, na grande maioria das vezes, de prever as coisas antes que elas aconteçam. Não tem como a gente saber disso. Essa crença é o resultado de um mecanismo de defesa psicológico para suportarmos a dor das perdas. Mas também existe a outra face dessa moeda, a negligência. Pois é verdade que em algumas circunstâncias negligenciamos os fatos, as intuições, as sensações de algo antes do fato acontecer.
pela crença que não vai dar nada. Então, existem duas faces reais. O IC, que é um mecanismo de defesa para podermos aguentar a dor, e de fato a negligência. Só que na história aqui não existe isso, tá? Eu estou colocando dois fatos possíveis. O IC, que é uma fantasia ilusória, porque não temos a capacidade de prever o que vai acontecer, mas existe a realidade de que muitas vezes nós negligenciamos os rastros, as impressões, por acreditar que não vai dar em nada, e depois dá. Então existem essas duas faces, existem essas duas realidades, e que a gente precisa lidar com elas de alguma forma. Tá? Cabe então a vocês que estão me ouvindo olhar, perceber e descobrir qual é a atitude psicológica que experienciam em circunstâncias de perdas, frustrações, erros. Não precisa ser morte não, porque essas questões e a negligência, ela ocorre em todos os fatores, nas perdas, nas frustrações, nos erros. E qual que é a atitude de vocês? Vocês se refugiam no IC? Ou vocês enfrentam a realidade e, se tiverem alguma parcela de culpa, vocês encaram essa culpa? Como que vocês se veem nessa questão? Nas adversidades da vida, costumam se perguntar e entender qual é o grau da participação direta e indireta nos acontecimentos. Nós sempre temos uma parcela ínfima, inconsciente, mas temos. Nós nunca somos isentos 100% de nada. Por mais que a situação possa parecer de que não temos nada a ver com isso, a gente sempre tem. Por isso que às vezes a pessoa se pergunta, né, da onde vem esse sentimento de culpa, que se eu não tive nada a ver com isso. 100% a gente tem. Não por querer, não por provocar, inconscientemente, mas temos. Caso não tenham esse comportamento, tem consciência o qual atitude significa na sua vida? O entendimento do desenrolar da vida, ou seja, caso não tenham esse comportamento de achar que não tem responsabilidade em alguns momentos, ou que tenham responsabilidades no desenrolar da vida de vocês, como que vocês geralmente lidam com isso? Porque eu acho que é um dos fatores maiores desse quadrinho é essa questão de como eles lidaram com essa culpa, de quanto foi maléfico eles terem escolhido, né, esse tipo, só depois de 35 anos. É muito tempo, né? Bom, infelizmente o silêncio, no meu entendimento, tá, é um dos piores caminhos a se percorrer, pois as pessoas ficam sozinhas nas suas emoções e pensamentos. Elas não compartilham e podem direcionar suas vidas a partir dessa dor, e que nem sempre é o melhor direcionamento. Se refletirmos, podemos nos perguntar, e se eles tivessem quebrado o silêncio? Se eles tivessem colocado logo no início essa sensação, e se, será que a vida deles teria sido diferente? Será que as escolhas e o direcionamento da vida deles teria sido diferente? Não sei se melhor ou pior, mas diferente. Dialogado sobre seus pensamentos e emoções, será que suas vidas teriam sido com mais qualidade? Suas escolhas poderiam ser mais acertadas em relação à consciência de si? Aquela garota, né, a filha do pai do segundo casamento, ela não tinha nada a ver. Ela era muito pequenininha, mas mesmo assim ela sofreu
muito porque o pai não conseguia se livrar daquela culpa. E ela não conseguiu ter pai, não presente. É certo que quase sempre é melhor dialogar do que silenciar, mas dependendo da estrutura psicológica das pessoas envolvidas, pois o esforço sempre existe. O esforço ele sempre existe, seja no silêncio, seja no diálogo. A conquista de barreiras e dificuldades sempre terão voz, sempre terá dificuldade, sempre será muito difícil. Tanto o silêncio como o diálogo, como abrir as feridas. A questão é que nada garante que o silêncio é melhor que a fala. A exposição, pois coragem precisa haver nos dois sentidos. Basta saber qual é a mais administrável psicologicamente. Não existe regra, não existe padrão para se lidar com dores, perdas, fracassos, insegurança, medo. Está dentro de cada um. O que é mais forte? O que é que você percebe que não vai deixar você pior? O silêncio ou a fala. E vou mostrar uma coisa para vocês em relação a um detalhe desse quadrinho. O Gilles, como o Doni falou e como mostrou-se em vários momentos, ele era uma criança espoleta, sabe? Aquela criança que fala, que canta, que não para. Muito, muito, muito ativo e deixando as pessoas quase totalmente doidas, né? Então, nessa página aqui, da 217, tá? Eu queria só colocar uma coisa aqui que eu achei muito bonita. Tendo para mim que o luto por um filho é algo que só quem já passou pelo mesmo consegue entender, podemos projetar, imaginar e demonstrar toda a empatia do mundo. Mas a experiência dessa dor absurda, a dor da perda contra a ordem natural, a amputação violenta da carne, de sua carne, não. É impossível saber. Só passando. Bom, e tem outra coisa também. Também me chamou a atenção a atitude do Gilles. Ele é um pré-adolescente, 11 anos, dito como muito intenso e se envolvendo em aventuras de risco à sua integridade física. Por quê? Lembre-se, o acidente foi, como sempre é, né, um conjunto de fatores. Aí você pega o tumulto dele ser natural dele, você vê a panela de pressão que caiu na cabeça dele, né? Ele perambulando dentro daquela intensidade dentro da carroça. Na página, sem noção de perigo, porque é o seguinte, ele estava ali, o irmão não via a estrada, mas ele via a estrada. Entende? Ele colocava a cabeça assim e ele via a estrada. O irmão não conseguia ver, porque o irmão estava dirigindo a carroça, ele não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo na estrada. Mas ele tinha, o Gilles tinha. Entende? Então, aqui, ó, a imagem, quando ele fala assim, na hora do acidente, só para vocês verem, vou passar pelo outro lado, ele fala. O irmão fala, espera aí. Esse aí é o lado da rua. Não dá para descer por aí. Volta pro lado da valeta. É só pular. Que nem o Doni. Ah, não discuta. Você vai passar pelo outro lado. O irmão segura. E ele, ei, tá passando o que é meu pai? Ou o quê? Caralho, essa passou perto. Ele viu o carro. O quê? O carro.
Você não viu? Que carro? Tá lelé da cuca ou o quê? O Gilles viu o carro se aproximando. Não disputa, você vai passar pelo outro lado. E aí foi quando ele soltou. Então você vê que o garoto tinha uma certa impulsividade para o desastre. A irresponsabilidade para com a vida. Olha o dedinho dele. É claro que ele não queria morrer. Não foi um ato suicida. Foi um ato de irresponsabilidade. Foi um ato impulsivo. Foi um ato, sabe a negligência? Não vai dar lá não? Pois é. É isso. E aí depois também tem outro fato que ele coloca aqui, né, sobre essa impulsividade dele, que ele pegou a bicicleta do primo motorizada e saiu dirigindo que nem um louco, e depois ele parou no hospital todo quebrado, né? Porque ele não devia ter pego a bicicleta, né? Eu nem sei onde está essa imagem, mas aparece ele, tá no hospital todo quebrado, perna, braço, não sei o que, não foi nada assim, nenhuma lesão, entende? Mas aqui, ó, de vermelhinho aqui no canto, ó, ele tá todo quebrado no hospital. Porque na verdade ele era daquelas crianças assim que impulsivo e que não tinha ainda aquele senso de autopreservação. Então eu coloco assim, ó, penso que apesar de ter 11 anos, agia como uma criança, como um bebê, que se joga sem medo, sem noção do perigo da sua ação, dando maior importância à sensação ligada à emoção. Sabe, quando a criança vai, ela não tem noção do perigo. Se o pai não corre pegar, ela está até lá no chão. Ele parece se encontrar ainda nessa fase, sabe, essa sensação de não ter perigo, parece que ainda é muito forte nele, apesar de ter 11 anos. Mas esse comportamento é esperado num bebê, que ainda não tem noção da sua fragilidade, dos perigos e, portanto, o instinto de autopreservação está muito ligado ao prazer, à emoção e não à sustentação da vida, mas é o que acontece no psiquismo de Gilles. Portanto, pode-se entender, visto de fora, analisando, que o garoto inconscientemente buscava o prazer sem modelação. Ainda estava funcionando psicologicamente com maior ênfase na impulsividade, no prazer do momento. Esse entendimento, com certeza, não extingue a dor dos envolvidos, dos entes envolvidos, das pessoas envolvidas, mas pode atenuar a culpa. É como se houvesse uma atenuação no 100% das consequências. Que se você entendendo como uma pessoa era, não que ela quis, mas que era negligente de alguma forma. De alguma forma ele provocou, ele buscou. E não tinha noção nenhuma do perigo que ele estava correndo. E como foi dito anteriormente, a parcela é aquele culpa do acidente. Todos se sentiram culpados. É uma ilusão e uma fantasia, porque eles não sabiam realmente. E o Gilles foi culpado. Não que ele soubesse o que ia acontecer com ele, mas que ele teve grande parcela de culpa. Ele teve. A negligência, né? Bom, no finalzinho de tudo isso, aí eles voltam para aquele local, né? O Jean, o Dominique e a Cecília, eles voltam para aquele local. De onde foi, né, o acidente? É claro que está totalmente diferente daquilo que foi na época, né? Mas, para surpresa deles, ó, então esse é o local, né, onde eles
passaram naquele momento, né? Eles estavam passando. E para a surpresa deles, olha o que tinha. Da mesma... O tipo, né, de... que eles estavam, né? E ele coloca, meu Deus do céu, é mesmo, é aqui, ó, do passado direto para o presente. Ah, né, uma daquelas, sei lá o nome disso, né? É o que eles, na época estava sendo puxado, carroça, né? Uma carroça fechada, tal. Ela é velha e nova ao mesmo tempo, tinta fresca em chapas de 50 anos. E aí eles ficam olhando, ficam se lembrando do que aconteceu. E as últimas. Isso. É uma história assim muito bonita. Ela é grande pra caramba, tem 334 páginas. Mas é como eu falei pra vocês, né? Tem muito no início, né? Ela é praticamente mais da metade do relato de como tudo aconteceu até o enterro, o sepultamento dele. E depois tem um pouco mais aí das consequências. Mas é uma história muito bonita, né? Tem essa reflexão aí do IC e da negligência e de como se é dor de perder, né, um irmão nessa questão de ser antinatural, né? 11 anos. É muito bonita, tá? Você lê, apesar dela ser grande, mas você lê ela super rapidinho, mas o legal não é ler rapidinho, o legal é ler fazendo as reflexões, ok? Então, se inscrevam, comentem se gostaram, compartilhem. A gente se vê no próximo olhar.